Me diga uma coisa, me diga além disso, nas tratativas da Pfizer, que o senhor apresentou um calendário aí muito pormenorizado, desde maio, em algum momento o governo brasileiro, ou alguma autoridade do governo brasileiro, acenou, apontou para a Pfizer que poderia apresentar uma iniciativa legislativa ao Congresso Nacional para resolver a insegurança jurídica? Em algum momento, em alguma das tratativas? Isso foi conversado recém no mês de novembro, dezembro de 2020. Representantes do governo brasileiro chegaram a dizer que poderia ter uma iniciativa legislativa ao Congresso? Eu realmente não lembro, nem participei de algo que eles teriam comentado. O que quis dizer é que, a partir de novembro, dezembro, nós discutimos sobre a necessidade dessa autorização legislativa específica. Então, desde setembro, nas conversações da Pfizer, senhor relator, desde setembro, nas conversações da Pfizer com o governo brasileiro, chegou a ser cogitado a adoção de uma medida legislativa para resolver a segurança jurídica. Correto? Pode repetir, por favor, para assegurar que... Desde setembro, novembro ou dezembro, que começou a ser cogitada a iniciativa do governo brasileiro para apresentar ao Congresso Nacional alguma iniciativa legislativa que garantisse segurança jurídica para o acordo? Esse tema começou a ser discutido no mês de novembro e dezembro. No mês de novembro, entre a Pfizer e autoridades do governo brasileiro. Então, presidente e senhor relator, veja, desde novembro, autoridades do governo brasileiro já cogitavam que tinha que ter uma iniciativa legislativa. Me permita, senhor relator, que aqui eu vou abrir um rápido parênteses para contar uma breve história, porque em relação a isso, tenho autoridade porque acompanhei o processo. Desde novembro se cogitava no governo brasileiro isso. Mas o governo brasileiro não apresentou. E o governo brasileiro poderia apresentar artigo 62 da Constituição da República. Exatamente. O governo pode editar medida provisória com esse fim. Com efeito de lei. Com efeito de lei. O governo não editou. Desde novembro cogitando, mas o governo não editou. Mas, senhor relator, o governo editou uma medida provisória. Ele editou uma medida provisória em 2020, em dezembro. A medida 1026. Medida provisória 1026. Na medida provisória, dizia o seguinte, isso aqui é a minuta da medida provisória. Por favor. É a minuta da medida provisória. Na minuta dizia o seguinte: fica a União autorizada a assumir os riscos referentes à responsabilidade civil, nos termos do instrumento de aquisição ou fornecimento de vacinas contra a Covid-19, celebradas pelo Poder Executivo Federal, sobre eventuais efeitos adversos decorrentes das vacinas contra a Covid-19, desde que a Anvisa tenha concedido o registro autorizado do uso emergencial e temporário. Esta é a minuta da medida provisória, de dezembro de 2020. Esta minuta teve, no dia 23 de dezembro, um parecer favorável. 23 de dezembro, um parecer favorável da Controladoria Geral da União. 23 de dezembro, um segundo parecer favorável da CGU. 6 de janeiro, um terceiro parecer favorável, agora, da Lavra da Advocacia Geral da União. Em janeiro, a medida provisória é subscrita pelo presidente da República, apresentada ao Congresso, sem o texto que estava na minuta. Sem o texto estava na minuta. Acabou por aí? Não. Veja, de fato, os técnicos do governo, desde novembro, cogitavam. O governo chegou a redigir uma medida provisória. Na minuta, colocar o dispositivo que dava segurança jurídica. Na publicação da medida provisória, não foi incluso esse dispositivo. Um senador, um membro do Congresso Nacional, 15 segundos. Este que vos fala, senador Omar Aziz, senador Renan Calheiros, senador Randolfo Rodrigues, apresenta a emenda. Está aqui a emenda, essa medida provisória, em janeiro.
O que ocorre com essa emenda? Ela é rejeitada por orientação do governo na Câmara dos Deputados. Somente um mês depois, em fevereiro ou março, que depois de muita insistência, é que nós tomamos a iniciativa aqui no Senado de apresentar um projeto de lei que garantiu a segurança jurídica. Nós estamos falando de novembro, dezembro, janeiro, 3 meses. Repito a pergunta: quantas vidas poderiam ter sido salvas? Não é assim, não é que não teve a discussão, teve a discussão. Deliberadamente, o presidente da República não incluiu na medida provisória. Não incluiu. Pior, teve uma emenda que, por orientação do governo, foi rejeitada. Mas, se restar alguma dúvida, está aqui a declaração do senhor Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde. Declaração 19 de novembro. Foi novembro, não foi? Foi novembro. Declaração 19 de novembro, do secretário executivo do Ministério da Saúde, senador Alessandro, Humberto e Rogério. Tem vídeo essa declaração, que eu peço para vir para a CPI. 19 de novembro. Diz o senhor Elcio Franco: e o governo brasileiro e o Ministério da Saúde não têm intenção de preparar, de elaborar nenhuma legislação no sentido de isentar a responsabilidade pelo responsável pela produção dessa vacina. As informações do Carlos Murilo só corroboram tudo isso. Para não restar dúvidas, e agora para concluir, presidente, falou-se ainda há pouco sobre quando o FDA americano havia autorizado. Já foi declinado, já foi dito. Os colegas da base do governo até ajudaram com essa informação. Foi em dezembro. Talvez não se tenha nessa CPI, eu quero entregar essa CPI, e eu acho que a CPI tem que requisitar o texto oficial, senhor presidente, senhor relator. Telegrama da Embaixada do Brasil em Washington. Telegrama é do dia 8 de dezembro, não é isso? 8 de dezembro. Telegrama diz: FDA confirma a eficácia e segurança da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Expectativa é de aprovação de uso emergencial ainda nessa semana. 8 de dezembro. Presidente Trump assina ordem executiva priorizando disponibilização de vacinas para a população dos Estados Unidos. Pelo menos nisso, o presidente Bolsonaro podia ter sido leal ao presidente Trump. Pelo menos nisso. Quantas vidas não teriam sido salvas? É a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, em Washington, que está comunicando ao governo brasileiro no dia 8 de dezembro. Sem mais perguntas, senhor presidente, já está esclarecido quem foram responsáveis por nós termos hoje 428.256 mortes.